Não fique com vontade de tomar café quando você estiver num país hispano-falante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Jimmy e hoje vamos ver como pedir café em qualquer lugar, em qualquer país hispano-falante. Ou com qualquer pessoa que fala espanhol. Porque às vezes nos Estados Unidos a gente pode encontrar pessoas que também falam espanhol. Então, vamos começar. Vamos ver 3 diálogos, 3 formas de pedir café, 3 níveis de você se comunicar. No diálogo 1, vamos ver o jeito mais simples. Você vai conseguir passar a sua necessidade e a pessoa vai te entender, tá bom? Porém, repara que é uma comunicação bem simples, bem básica. Direto ao ponto. Cliente, que é só você ou eu, imagina, tá? Chego no café, o barista é aquela pessoa que prepara café, beleza? Cheguei, café, por favor. Barista. Que café? Eu de novo. Com leite. O barista. Grande ou pequeno? Eu de novo. Pequeno. Gracias. Barista. Aqui tiene. Repara, a comunicação é bem simples. Você pede seu café, por favor, que nem aqui no Brasil, por favor, é um jeito de você ser gentil, educado, sempre bom, independentemente se você for fluente ou não, a educação sempre em primeiro lugar, tá? Demonstra quem você é, tá? Como você trata as pessoas, é como você vai ser tratado também, tá? Então, independentemente com quem for, sempre é bom ser respeitoso, educado e gentil, tá bom? Então, tá vendo? Café, por favor. Café, por favor. Barista, beleza. Que café? Eu, digamos que não entendo de café, falo, café com leite, não? Café com leite. Aí o barista, beleza. Grande ou pequeno? Eu falo, quero um pequeno. Então, um pequeno, gracias. Ponto. O barista, tá bom. Aqui tiene. Tá bom? Consegui comprar meu café? Consegui. Então, vamos passar para o segundo diálogo, beleza? É um diálogo já um pouco mais fluido, é um diálogo intermediário, mas apesar de ser intermediário, já tem um nível muito bom para você se comunicar com mais fluência. Fica até bonito. É intermediário, as pessoas pensam que intermediário não é o bastante. Não. Uma comunicação intermediária é muito boa, viu? Aliás, praticamente o 100% da comunicação diária, do dia a dia, cotidiana, é intermediária. Tá bom? Então vamos ver como que é essa comunicação, esse diálogo. Mais uma vez, cliente sou eu, tá? Barista é a pessoa que vai me atender, tá? Que vai preparar o café, um barista. Buenos días. Quisiera un café con leche, por favor. Barista. Buenos días. ¿Qué tipo de café le gustaría? ¿Prefiere un espresso, un americano o algo más suave? ¿Tá? Mais uma vez. Buenos días. Quisiera un café con leche, por favor. Aqui você pode falar também. Me gustaría un café con leche, por favor. Você pode falar também. Poderias. Poderias já é mais informal. Poderias. Mas podría. Podría prepararme un café con leche, por favor? É uma frase mais formal. Poderia. Eu não conheço a pessoa, tá? Então, agora, se eu é uma cidade onde eu moro e eu vou todo dia tomar meu café. E depois de um tempo que já até conheço o nome da pessoa, imagina que ele se chama Juan. Falou, buenos dias, Juan. Prepara-me um café, por favor. Já estou falando de certa forma mais amigável. Prepara-me. Em vez de falar, me poderias preparar? Ou, nesse caso, se for informal, seria, me puedes preparar um café? É, de certa forma, educado, mas informal. Me puedes já é uma
esse me puedes faz com que a frase, o contexto seja mais informal, de mais intimidade, mais confiança com a pessoa com quem eu estou falando, tá bom? Então, buenos dias. O barista responde, buenos dias. Que tipo de café le gustaría? O barista quer saber mais detalhes para poder entregar uma experiência, um resultado muito melhor, não simplesmente qualquer coisa, não simplesmente um café. Porque como é uma cafeteria de especialidade, um café é um lugar onde vendem vários tipos de café. Então, que tipo de café le gustaría? Lembre-se que perguntas em espanhol sempre começam com um signo de interrogação, tá bom? A diferença no português, que aqui somente coloca no final, em espanhol a pergunta começa também com o signo, só que virado, tá bom? Que tipo de café le gustaría? ¿Prefiere un espresso, un americano o algo más suave? Prefiere. Qual que é melhor, né? Prefere um espresso, um americano ou algo mais suave? Cliente. Eu. Cliente. Cliente. Lembre-se. Esqueci de falar que aqui T, lembre-se que o som do T é diferente do português. Cliente, português, cliente. Cliente em espanhol, tá? Cliente. Então, eu. Um espresso estaria bem. Perdão. Um espresso estaria bem. Espresso. Era assim que se escrevia expresso? Uma pausa. Pronto. Tá correto. Era expresso. Em português é com X, né? Expresso. Em espanhol, se você colocar expresso, quer dizer rápido. É uma coisa express, rápida. Né? Chega logo. Express. Então, em espanhol é expresso. Beleza? Um espresso estaria bem. E que tipo de leche tienen? Un espresso estaría bien. ¿Y qué tipo de leche tienen? Barista. Tenemos leche entera, desnatada, de soja, de almendras y de avena. ¿Tá? Entera sería leche integral, leche o común, não tenho certeza. Eu não tomo leite. Desnatada, se não me engano, é desnatada, acho que é a mesma, né? Sem gordura. Soja seria soja, né? Almendras e aveia. Tá bom? Cliente, no caso, eu, o yo, né? Eu, beleza? Yo. Mejor con leche de almendras, por favor. Y pequeño. A pesar de almendras, né? Almendras, que seria amêndoas, amêndoas, soja, aveia, não serem consideradas leite mesmo, porque elas são de origem vegetal. Só é considerado leite quando é origem animal, né? A leite integral, inteira, leite sem lactosa, ainda tem. Eu acho que ainda tem, né? Também não tenho certeza. Foi mal aí, viu? Eu não tomo leite, então não tenho muito conhecimento ao respeito, né? Mas que eu sei que leite é somente se for realmente de produto animal, né, da vaca. E as que são de origem vegetal, que nem amêndoas, a soja e a aveia, elas são de origem vegetal, então, na verdade, não são consideradas leite. Porém, as pessoas ainda têm costume de falar leite, mas não, nem todas. Muitas agora, nesses últimos anos, estão começando a falar bebida, neste caso, né, em espanhol, né? Bebidas de almendra, bebidas de soja, né, bebida de soja, e bebida de aveia, tá bom? No caso, avena, perdão, bebida de avena, tá? Aí o barista, continuando, o barista responde. El barista responde. Perfecto. ¿Algo más?
Pergunta, começando com signo de interrogação. Cliente, eu, né? Cliente, eu. No, gracias. Quanto seria? No, gracias. Quanto seria? Barista. São 2,50 euros. 2,50, 2 euros e 50 centavos. Esse daqui, no caso, euros, se você estiver na Espanha. Se estiver em outro país da Latinoamérica, aí vai depender do país, né? Tem diferentes moedas. Peso, entre pesos, entre... Vixe, eu não tenho certeza não, hein? Tem pesos mexicanos, pesos bolivarianos, se não me engano. Tem sol peruano. Tem... Vixe, tem alguns, acho que no Equador, se não me engano, também é dólar. Olha, aí você teria que pesquisar qual é a moeda do país onde você for viajar, tá bom? Beleza. São 2,50. Você pode falar sempre 2,50, 2 euros e 50 centavos. Aqui tiene su café. Que lo disfrute. Aqui, da mesma forma que a pergunta, uma, uma frase que tem uma exaltação, no caso, né? Um, um entusiasmo. Então você coloca também o signo de admiração no começo da frase ou da palavra, tá bom? E desse jeito foi o diálogo número 2, um diálogo intermediário. Repara, perceba que foi um diálogo interessante, completo, entre duas pessoas, digamos, comuns, normais, tá? O barista, sim, é profissional, mas a comunicação do barista, o barista é o profissional do café. E a comunicação dele pode se adaptar a uma pessoa que não saiba. Imagina que eu não sei. O meu conhecimento do café, digamos que seja básico. Porque eu sei que existe um café expresso, né? Que existe um café americano. Expresso é o café que é extraído da máquina de expresso, aquelas máquinas grandonas, né? Que o café fica bem concentrado, bem puro, né? É pequenininho. Esse é o café expresso. Um americano seria aquele café expresso com água, né? Os italianos falam que é café sujo. Eu tenho uma história muito engraçada que os americanos, quando foram na Itália pedir café, e os italianos só tomam café o expresso, café puro. Aí o americano falava assim: ah, me dá um café. Aí serviam, entregavam aquele café expresso. O americano tomava e falava: nossa, que é isso? Não gostava. Então fala: coloca água. Aí o italiano fala assim: ah, dá um americano um café sujo, por assim dizer, um café diluído, café sem gosto, porque para o italiano um café com água é um café sem gosto, sem sabor. Então por isso que ficou com aquele nome americano. Engraçado, né? Então beleza, continuando. Então o barista consegue se adaptar à comunicação do cliente, que talvez não saiba. Nesse caso, é um conhecimento básico, né? Buenos días, quisiera un café con leche, por favor. Buenos días, ¿qué tipo de café le gustaría? ¿Prefiere un espresso, un americano o algo más suave? Un espresso estaría bien. ¿Y qué tipo de leche tienen? Tenemos leche entera, desnatada, de soja, de almendras y de avena. Mejor con leche de almendras, por favor, y pequeño. Perfecto. ¿Algo más? No, gracias. ¿Cuánto sería? Son 2,50 euros. Aquí tiene su café. Que lo disfrute. É uma comunicação boa, sim, amena, agradável. E agora vamos ver uma comunicação avançada. Por que avançada? Porque nessa comunicação vai ter mais detalhes técnicos, tá? Por quê? Vamos ver agora. Cliente. Digamos, chego eu, tá? Eu llego, yo voy a llegar a la café, yo entro a la cafetería. Buenos días.
Estoy buscando una experiencia de café un poco particular hoy. Me gustaría probar algo que resalte las notas frutales y tenga un cuerpo medio. ¿Qué me recomendaria? Nesse contexto aqui, dá para perceber que o cliente é uma pessoa que entende um pouco mais sobre o café. Uma, entende mais que simplesmente um café ou um café com leite. Esse cliente aqui, ele está procurando além do café. Ele está procurando uma experiência. Uma experiência, tá? Tá vendo? Estou buscando. Buscando seria procurando. Estou buscando. Estou procurando. Estou buscando uma experiência de café um pouco particular hoje. Um pouco particular, que um pouco particular no sentido de diferente, algo particular, algo diferente, tá bom? Me gustaría probar algo que resalte, resalte, que aumente, ¿está cierto? Que resalte las notas frutales. Notas frutales son umas notas, é que nem no português, umas notas. O café tem diferentes, tem gostos. Para quem entende de café, o café tem sabores, tá? Que são bem sutis a paladares já paladares trabalhados, trabalhados assim pelo fato que nem todo mundo consegue sentir, tá? Mas tem gente que consegue sentir especificamente os gostos. É difícil de explicar, mas tem. O meu paladar não é muito bom, mas dá para sentir um sabor, ou pelo menos os sabores básicos, né? Doce, azedo, ou cítrico, né? Amargo, salgado, mas dentro desses doces, desses tons doces, tem um tom mais, por exemplo, você pode sentir um tom doce de canela, pode sentir um tom de chocolate amargo, e assim vai. Tons de frutas, porque fruta mistura um pouco do cítrico com o doce. Então, nesse contexto, tem conhecimento, tá? Me gustaría probar algo que resalte las notas frutales y tenga un cuerpo medio. Un cuerpo medio está se referindo ao café, ao líquido, tá? É um líquido, não é aguado, é um corpo médio. Que me recomendaria? A pergunta, mais uma vez, as perguntas começam com o signo de admiração, tá? Aí o barista responde: Que interesante. Buenos días a usted también. En ese caso, le sugiero nuestro Ethiopian Jirga Shift, recién tostado. Tiene unas notas cítricas muy marcadas y un dulzor que recuerda a los albaricoques. El cuerpo es sedoso, ideal para disfrutar de sus matices. A resposta é uma resposta técnica pelo fato do barista perceber que o cliente entende de café. Então a resposta é a altura do comentário do cliente. Começa com uma surpresa. O barista percebe que o cliente entende. Então se surpreende, porque nem todo mundo entende. Então, que interessante. Que interessante. O pedido do cliente. O pedido foi: me gustaría probar. Primeiro é que ele quer experimentar um café particular, né? Que tem uma experiência de café particular. Aí ele quer provar algo que resalte as notas frutales e tenha um corpo médio. Então, é um pedido específico. Não é simplesmente quero um café. É um pedido específico. Então, a primeira coisa é a surpresa. Então, que interessante. Pelo fato de ser uma surpresa, então está em signo de admiração. E, da mesma forma que numa pergunta,
a frase ou a palavra que causa admiração ou surpresa precisa ter o signo de admiração no começo também. Só que virado, tá bom? Então, buenos dias a você também. Sempre o respeito, a educação em primeiro lugar. Buenos dias a você também. É o cumprimento, o básico, é a etiqueta básica de qualquer pessoa. Então, aí continua. En ese caso, le sugiero nuestro Ethiopian Jirgachief. Eu não tenho certeza se é desse jeito que se fala. É um nome próprio. Que é Ethiopian é da Etiopia. Acho que é Etiopia em português também, não é? Isso aí não tenho certeza. E o nome do café, de onde vem o café? Recém tostado. Que seria recém tostado. O torrado. Torrado, né? Tiene unas notas cítricas. Cítricas são de frutas acedas, que nem, por exemplo, laranjas ou talvez cerejas, são frutos cítricos que geralmente tem, tá? Então, tem umas notas cítricas muito marcadas. Isso quer dizer que dá para perceber o sabor cítrico no paladar. Um dulzor que recuerda a los albaricoques. O dulzor quer dizer o dulzor é a doçura. A doçura que lembra a los albaricoques. Albaricoques é uma fruta. Como que o albaricoque? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Esse daí eu não lembro como que é a fruta. Albaricoque. Esse daqui é o albaricoque. Vou te mostrar. Albaricoque. Esse aqui é o albaricoque. Essa fruta aqui. Esse daqui eu não tenho certeza como que ela se chama aqui no Brasil, tá? Aparenta ser um pêssego, tá? Parece pêssego, mas não é pêssego, tá? É diferente, beleza? Eu não tenho certeza como que se chama, mas a gente tá aqui, então vamos pesquisar, não é? Por que a gente não pesquisa? Rapidão. Albaricoque. 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 Damasco. Albaricoque é o Damasco aqui no Brasil, tá? Olha, essa daí eu não sabia. Damasco, beleza? Então, continuando com o diálogo. El cuerpo es sedoso, ideal para disfrutar de sus matices. El cuerpo es sedoso, ideal para disfrutar de sus matices, tá? Matices seria todos aqueles sabores, tá? Os matices, cada ponto que ressalta no sabor do café, tá bom? É isso que está querendo dizer. Então, cliente, cliente, suena exquisito. ¿Cómo lo están preparando? ¿Tienen alguna recomendación en cuanto al método? Beleza, nessa frase aqui, a primeira coisa que a maioria dos brasileiros tem dificuldade é que nem toda palavra em espanhol é traduzida literalmente. Aqui no Brasil, exquisito é uma coisa estranha. Nossa, que esquisito, certo? Esquisito, estranho. Só que em espanhol tem dois significados. Uma coisa exquisita, né, que é rara, porém também tem o significado de saboroso. É uma coisa exquisita, está saborosa, tá bom? Então, você tem que entender ou compreender primeiro o contexto. Dependendo do contexto, vai ser o significado da palavra. Então, suena exquisito. Então, pelo fato do que o barista falou anteriormente na resposta, né? Do fato de, aqui, tiene unas notas cítricas muy marcadas,
y un dulzor que recuerda a los albaricoques. El cuerpo es sedoso, ideal para disfrutar de sus matices. Tá vendo? Pela resposta que o barista deu, o cliente, na imaginação dele, pensa: nossa, parece uma coisa muito boa. Então, suena exquisito. Não que suena raro, não. Suena saboroso. Beleza? Então, suena exquisito. Aí a pergunta: como lo estão preparando? Como lo estão preparando? Mais uma vez, sempre, no caso, as perguntas começam com um signo de interrogação também, tá? Como lo estão preparando? Aqui, como lo estão preparando? Esse lo estão está é plural, tá? Porque se fosse somente ele, tá? Se fosse somente ele, eu falaria lo está, como lo está preparando. Essa frase é formal, tá? Como lo está preparando? Agora, se fosse informal, como lo estás preparando, tá? Como lo estás preparando está se referindo ao esse lo está se referindo ao café e estás está se referindo ao barista, só que de uma maneira informal, tá? Como lo estás preparando. Formal, como lo está preparando. Imagina que o barista é uma pessoa mais velha. Como lo está preparando? Agora, como lo estão preparando é plural. Então, como lo estão preparando? Como as pessoas aqui nessa cafeteria estão preparando esse café? Então, como lo estão preparando? Continúa com outra pergunta. ¿Tienen alguna recomendación cuanto al método que se refiere? O método, a maneira como esse café é extraído. O café é um pó. E para você conseguir o café, o líquido, precisa ser extraído de alguma maneira. O expresso é um método. O americano, para extrair o americano, tem outros métodos. E assim vai. Então, o barista vai responder. Barista. Lo preparamos con B60 para resaltar su acidez brillante y limpiar el paladar entre sorbos. Pero si prefiere algo con más cuerpo, podríamos sugerir un Chemex que realza la dulzura y ofrece una textura más densa. Beleza. Então, B60 é um método como que se extrai o café. É como se fosse um funil que você coloca, pode ser em cima da xícara, de uma canequinha, tá? Você coloca esse funil com um filtro de papel, coloca o café e vai jogando água quente aos poucos. Isso é um V60. E Chemex, que no caso é uma palavra estrangeira, tá? Se fosse em espanhol, eu falaria Chemex, tá? Porque CH, esse CHE tem o som de che, tá? Então eu falaria Chemex. Porém, eu sei que é uma palavra estrangeira e eu sei que falam Chemex, tá? Eu sei que se fala Chemex. Então, beleza. Então, são dois métodos que o barista está sugerindo, tá? Lo preparamos con B60 para resaltar, para aumentar su acidez brillante. ¿Tá? Acidez brillante. ¿Tá? Aqui essa palavra tem dois L's, doble L ou L, tá? Brillante. E limpiar el paladar entre sorbos. Sorbos, cada vez que você dá um golinho. Esse daqui é um sorbo. Beleza? Pero si prefiere algo con más cuerpo, podríamos sugerir un Chemex que realza, que aumenta la dulzura, que sería o 12, y ofrece una textura más densa. ¿Beleza? Ahí el cliente responde, optemos por el B60 entonces. Optemos por el B60 entonces. ¿Y qué tipo de leche me sugeriría
para complementar ese perfil de sabor? ¿Y qué tipo de leche me sugeriría para complementar ese perfil de sabor? El barista responde: considerando las notas frutales y acidez del café, una leche de avena premium sería una excelente elección. Su cremosidad y sutil dulzor no opacan las características del café, sino que las realzan delicadamente. Tá? Então aqui está falando que considerando, ¿okay? Considerando las notas frutales, tá? Considerando, tendo em consideração, tá? As notas que os sabores que o café vai entregar, né? Os sabores tanto frutais quanto a os acidez, o cítrico do café. Una leche de avena premium. Premium, supostamente é uma palavra americana. Premium é uma palavra americana, então por isso que eu falo premium, tá? Sería una excelente elección. Su cremosidad y sutil dulzor, ¿eh? Sutil dulzor, que sería una sutil doçura. No opacan, opacar que diminuem, opacar opacar quer dizer ofuscar, tá? Então, sutil dulzor não opacam. Então, que a doçura, né? O suave, o sutil, a sutil doçura não vai ofuscar as características desse café, tá? Então, sutil e sutil dulzor não opacam las características del café, sino que las realzan delicadamente, sino que las realzan delicadamente. Ese sino que, quer dizer que não vai acontecer aquilo, não vai ofuscar, não. Pelo contrário, elas vão aumentar delicadamente, tá bom? Aí o cliente responde: perfeito. Ethiopian Jirga Chief preparado en B60 con leche de avena premium. Suena como una obra de arte. Por favor. ¿Oh? Perfecto. Un Ethiopian Jirga Chief preparado en B60 con leche de avena premium. Suena como una obra de arte. Por favor. Ahí el barista responde: será un placer prepararlo para usted. Mientras tanto, en cuanto hizo, ¿desea probar alguna de nuestras especialidades de repostería que mandarían bien con este tipo de café? Tenemos unas galletas de almendra y naranja que complementan a la perfección. Será un placer prepararlo para usted. Vai ser un placer preparar café para você, tá? Mientras tanto, en cuanto hizo, ¿desea probar alguna de nuestras especialidades de repostería que mandarían bien con este tipo de café? Ele está fazendo uma sugestão. Desearia provar alguma das nossas especialidades de repostería que mandarían, sería que combinarían con ese tipo de café? Ahí le falta. Tenemos unas galletas o bolachas, tenemos unas bolachas, unas galletas, ¿tá? Unas galletas de almendras, que serían almendras, y naranjas que complementan a la perfección. Ahí el cliente: hoy solo hay café, gracias. Estoy ansioso por probarlo. Y el barista responde: enseguida se lo preparo. Que disfrute de esta experiência sensorial, que, ao final das contas, é o que o cliente foi à procura, tá? Bom, esses daqui foram os nossos diálogos, tá? Com 3 níveis de comunicação. Uma bem simples, bem enxuta, direto ao ponto. Uma já mais
a intermediária, que é mais completa, que você consegue usar no dia a dia, sim, sem problemas, e um diálogo já um pouco mais técnico, mais profissional, tá bom? Tem alguma dúvida? Escreve nos comentários. Tem alguma sugestão? Escreve nos comentários. Se aprendeu a pedir café? Não perde a chance de pedir café. Quando você tiver com vontade de pedir um café, vai lá e pede sem medo, porque é o que você vai aprender aqui a falar espanhol sem medo com qualquer hispanofalante, independentemente do país onde você estiver, tá bom? Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se inscreve nos comentários, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.